Oi, foi rápido, né? Então, olha só. Agora, a gente acabou de ver a definição de tautologia. Então, nós vamos ver agora a definição de contradição. Então, vamos ver, vamos definir contradição. Perfeito? Definição de contradição. Uma proposição composta que é sempre valorada com falso, independentemente das proposições simples que as compõem, é denominada contradição. Então, vamos ver aqui direitinho, vamos ver um exemplozinho, né? Vamos buscar aqui. A proposição composta baixa é uma contradição. Então, vamos ver. Vamos pegar um exemplo. Está aqui, uma proposição composta, cuja leitura A ou B, E não A, E não B. Vamos ver o que vai acontecer para a gente provar que isso é uma contradição. Então, vamos lá, vamos buscar nossa tabelinha aqui, né? Bem legal. De novo, primeira coisa, buscar as proposições simples. Quantas proposições simples nós temos? 2 proposições simples, ou seja, 2 letras do alfabeto. Então, isso vai me gerar 4 linhas. Perfeito? Então, vamos buscar aqui a proposição A, a proposição B. Perfeito? Agora, procure saber se existe a negação da proposição A. Em algum momento aqui, está aqui, ó, negação da proposição A. Então, eu tenho que gerar uma nova coluna aqui para negação de A. E também procura se há negação de B. Beleza, há uma negação de B, então você põe aqui negação de B. Ok, feito isso, comece agora a colocar as compostas. E lembrem, o número de proposições compostas se dá pelo número de conectivos existentes. Vamos ver? Ou um conectivo, e 2 conectivos, e outro conectivo E aqui. Então, na verdade, eu tenho 3 proposições compostas. Uma, que é o A ou B. 2, que é não A e não B. E sempre depois você pega toda a proposição para usar esse conectivo, está separando esse colchete desse parêntese aqui, ok? Então, você vem aqui e transcreve toda para cá, assim, ó. Perfeito? Então, recapitulando, coloca aqui a proposição A na primeira coluna, proposição B na segunda coluna, a negação de A e a negação de B nas 2 respectivas colunas, e depois coloca a proposição composta A ou B, perfeito, depois põe o colchete, negação de A e negação de B, está aqui, e depois a escreve toda, que está aqui, sem problema de errar. Então, isso aí você vai acostumando, praticando, vai praticando devagar, devagar, porque se precisar de usar na hora da prova, você não perder tempo, porque a prática leva à perfeição. Você faz rapidinho, não é porque é uma tabela, eu vou perder muito tempo. Não, se você tiver prática, você faz bem rápido, muito mais rápido que fazer um cálculo matemático, ok? Que você ainda tem que pensar muito aqui, a prática faz com que você transcreva, que você consiga fazer essa tabela verdade. Então, vamos preencher com calma, né? Lá, 2 proposições simples, 4 linhas, 2 verdadeiras e 2 falsas. Então, vamos colocar aqui, ó, uma verdadeira, 2 verdadeiras, uma falsa, 2 falsas. 2 verdadeiras e 2 falsas. Mas não necessariamente nessa ordem. Você pode trocar essa ordem. Essa ordem aí não é importante. O importante é que não haja repetição de linhas, tá? Ok? Se você colocou aqui de 2 em 2, é interessante sempre que você coloque assim. Colocou de 2 em 2, a próxima vai sempre a metade. 2 em 2, 1 em 1, para que fique certinho, ó. Olha lá. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Tá vendo? Mas também não necessariamente nessa ordem. O importante é que você saiba que tem que ter 2 verdadeiros e 2 falsos. Não importa a linha. Um verdadeiro e falso e um falso verdadeiro também não importa a linha. Ok? Então isso aí fica a seu critério. Mas se você quiser seguir esse exemplo aqui, não tem problema nenhum. Ok? Bom, negação de A. Vamos negar A. Então vamos negar a coluna. A terceira coluna está dizendo, negue a coluna A. Perfeito? Onde é verdadeiro vai ficar falso. Onde é verdadeiro vai ficar
Falso, perfeito? Então, houve aqui uma falhazinha, vamos ver o que aconteceu aqui. Tá, ok. Então, falso, falso, está certo. Onde é falso vai ficar verdadeiro. Onde é falso também vai ficar verdadeiro. Ok, então tá certinho. Foi uma falha ali rapidinho, mas esse tipo de situação pode acontecer. Mas agora tá certo. Agora ele pediu para negar a proposição B. Onde é verdadeiro, ela vai ficar falsa. Onde é falsa, ela vai ficar verdadeira. E onde é verdadeira, ela vai ficar falsa. E onde é falsa, ela fica verdadeira. Você deve estar acompanhando aí e preenchendo a sua tabela, né? Porque aí no material ela não está preenchida. É justamente para você acompanhar e ir preenchendo direitinho aí junto comigo, ok? Conectivo ou disjunção. Lembra? O conectivo ou só será falso se ambas as proposições simples forem falsas. Ou seja, se pelo menos uma proposição simples for verdadeira, a proposição composta já fica verdadeira. Então vamos lá, está aqui, A ou B, tem verdadeiro? Tem, então olha aí, ó, verdade. Tem verdadeiro? Tem, então também verdade. Tem verdadeiro? Tem, então verdade. Tem verdadeiro? Não, não tem verdadeiro. Então segue-se a definição. O conectivo ou só é falso se ambas as proposições forem falsas. Está aí, mais uma coluna preenchida corretamente, né? Então vamos preencher agora a quinta coluna, cujo conectivo é o E. E o E só será verdadeiro se ambas as proposições simples forem verdadeiras. Mas, professor, por que você repete tanto? Para você memorizar, né? Porque ao tempo inteiro a gente está falando sobre conectivo, não custa nada dizer que conectivo E só será verdadeiro se ambas as proposições simples forem verdadeiras. Tanto que no dia da prova, você vai estar me escutando lá. E isso é importante. Porque na hora que você me escuta lá, o seu cérebro busca essa informação de tanto eu falar para vocês, chega na hora você não vai ter dificuldade, ok? Então vamos lá. Conectivo E na coluna do não A e não B, perfeito? E no E só será verdadeiro se ambas as proposições simples forem verdadeiras. Ambas são verdadeiras? Não. Então ela fica falsa. Ambas são verdadeiras? Também não. Então ela também fica falsa. Ambas as proposições são verdadeiras? Não. Então ela fica falsa. Ambas as proposições são verdadeiras? São. Então ela vai ficar verdadeira. Olha que coisa bem legal, né? Então nada melhor do que estudar e ficar só memorizando isso daí. Perfeito? Claro que você sabe que o conectivo E é intersecção. Se é intersecção, ele tem que estar nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Por isso que é verdadeiro, verdadeiro. Tá? E nenhuma outra situação vai acontecer. Bom, a última coluna. A última coluna é onde a gente vai conseguir determinar a contradição. Vamos ver? Bom, note que eu tenho um conectivo E separando o parênteses do colchete. Perfeito? Que ainda não foi usado aqui, o E. O OU está aqui essa coluna e o não A e não B está aqui essa coluna. Resumindo, você esquece essas colunas para cá e vai trabalhar só com essas duas colunas para determinar a contradição, perfeito? No conectivo E só é verdadeiro se ambas forem verdadeiras. Então, ambas são verdadeiras? Não. Então ela fica falsa. Ambas são verdadeiras? Também não. Então ela fica falsa. Ambas são verdadeiras? Não. Então ela vai ficar falsa. Ambas são verdadeiras? Também não. Então ela fica falsa. Notem, a proposição composta, ela recebeu todas as valorações falsas. Isso quer dizer um exemplo específico de contradição. De acordo com a nossa definição, contradição é uma proposição composta que é sempre valorada com falsa, independentemente das valorações V ou F, das proposições simples que as compõem, é denominada contradição. Então, se a proposição composta ela for toda verdadeira, ela é uma tautologia. Mas se ela for toda falsa, ela é uma contradição. Ok? Então, toda verdadeira é tautologia e toda falsa, contradição. Perfeito. Então, vamos continuar, né? Vamos ver a próxima. O que vai aparecer aí pra gente? Uma contingência. Opa, peraí. Tudo verdadeiro? Tautologia. Tudo falsa?
contradição. Então, imagine que deve estar aparecendo assim, uma proposição que apareça verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Não importa a quantidade, mas se aparecer os dois, verdadeiro e falso, ela deixa de ser uma tautologia, deixa de ser uma contradição e passa a ser uma contingência. Vamos ver o que vai aparecer? Olha lá. Uma proposição composta que não é tautologia nem contradição é denominada contingência. Perfeito? Então, é uma situação que você vai ver que não vai se estabelecer nem se notar uma tautologia, nem uma contradição. Não é tautologia, não é contradição, é uma contingência. Opa! Então, vamos ao exemplo, né? Vamos lá. Vamos buscar aqui um exemplozinho. A proposição composta baixa é uma contingência. Vamos ver? Aqui. Se A, então B, E, A ou B. Vamos ver o que faz isso daí, né? Bom, vamos ver se vocês estão espertos mesmo. Quantas proposições simples? Você deve ter respondido. 2. Quem aí são? A e B. Quantas proposições compostas? 3. Por que 3? Tem 3 conectivos. Contem comigo. 1, 2, 3. Então, você tem uma composta aqui e uma composta geral com esse conectivo E aqui separando esses dois parênteses. Perfeito? Então, vamos buscar a nossa tabelinha aqui. Que coisa mais legal, né? Espero que vocês estejam gostando, porque é uma coisa muito boa, que eu faço com muito carinho e dá um trabalhão danado fazer esse tipo de jogada aí. Então, isso aí é feito com muito carinho para que você consiga estudar melhor, entender melhor cada situação. Então, vamos lá. Quantas proposições simples? 2. A e B. Vamos colocar aqui, né? A e B. Proposição A, proposição B. Tá vendo? Não tem negação de A nem negação de B. Então, não vai gerar uma coluna, nem uma nova coluna em relação a essas duas proposições. Então, a gente vem colocando as proposições compostas, ó. Essa daqui, claro que não existe ordem, tá? Mas se você quiser seguir aqui, ó. Aqui, ó. Se A, então B. Perfeito. Se A, então B. Depois eu coloco aqui essa. A ou B. Perfeito. E como sempre, a escreve toda. Sempre assim, professor? Sempre. Tá? A última coluna lá, ela vai ser valorada aqui, ó, com a proposição todinha aqui. Então, vamos buscar aqui a nossa proposição. Tá ali, ó. Se A, então B, E, A ou B. Que coisa legal, né? Então, vamos lá. Começar a valorar. Lembrando, duas proposições simples, duas verdadeiras, duas falsas, que vão ser geradas 4 linhas. Então, vamos lá. Uma verdadeira, outra verdadeira, mais uma falsa, mais uma falsa. Duas verdadeiras e duas falsas. Não necessariamente nessa ordem. Você pode mudar essa ordem a hora que você quiser, tá? Bom, se eu coloquei de 2 em 2, a próxima eu vou buscar de 1 em 1. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Então, você vê aí que você intercalou verdadeiro e falso, verdadeiro e falso. Bom, conectivo, se, então. Vocês lembram que o conectivo se, então, é um conjunto dentro do outro conjunto, que é uma inclusão de conjunto. Então, sempre que você vê essa setinha aqui, partiu do A e chegou no B, significa que o A é o conjunto de dentro e o B é o conjunto de fora. Perfeito? Então, para que exista esse conjunto, ele não pode acontecer conjunto de dentro verdadeiro e o de fora falso. Espera aí. Se o conjunto de dentro é verdadeiro, obriga que o de fora seja falso, porque senão existe não tem como fazer, é uma coisa impossível, tá? É só você lembrar lá do ensino superior e médio, perfeito? Então, vamos lá. No se, então, definição só será falso se o A for verdadeiro e o B for falso. A verdadeiro e B falso? Não, então ele será verdadeiro. Agora, A verdadeiro, B falso. Essa sequência no se, então, ela é impossível devido à teoria de conjunto, tá? Então tá aí, ela é falsa. É a única sequência do se, então, que vai ficar falsa. Por isso que você tem que estar perfeitamente conhecedor disso aqui. Perfeito? Então já vou fazer um feedback para vocês. A falso, B verdadeiro, pode? Pode, é verdade. Os dois falsos, pode?
Pode, porque a definição me diz o seguinte, no se então só será falso se o A for verdadeiro e o B for falso, perfeito? Porque aqui, olha só, se você partir lá na teoria de conjunto, você vai perceber, se o conjunto, o conjunto A existe, o B existe, então isso é verdade. Se o B, ele pode existir e o A não existir? Pode sim. E nenhum dos dois existir, pode? Pode. O que não pode é o de dentro existir e o de fora não existir. Isso aí é impossível de acontecer, porque a existência do conjunto de dentro obriga na existência do conjunto de fora, ok? Então, tá aí porque que o se então só é falso se for verdadeiro e falso nessa sequência, ok? Não muda essa sequência, que o se então tem uma sequência lógica a ser seguida. Próxima coluna, conectivo ou. Conectivo ou só será falso se ambas forem falsas, porque é o único elemento que está fora da união de conjunto, visto que o ou é uma união de conjunto, perfeito? Ou seja, o ou vai ser verdadeiro se pelo menos um for verdadeiro, que significa que há definição de união de conjuntos, perfeito? Então tá aqui, tem verdadeiro? Tem. Então, ela será verdadeira. Tem verdadeiro? Tem. Então ela será verdadeira. Tem verdadeiro? Tem. Então ela será verdadeira. E essa daqui, tem verdadeiro? Não. No ou só será falso se ambas as proposições simples forem falsas. Aí, ó. Tá aí. Então, a sequência do ou ficou verdadeiro, 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 falso, devido à sua definição. Perfeito. Bom, a última coluna é onde a gente vai determinar a contingência, perfeito? Então, vamos lá. Que conectivo é esse? E. Notem que aqui tem aqui se A, então B, e A ou B que está aqui. Então, a gente esquece essas duas colunas de A e B e vamos trabalhar com essas duas colunas aqui. E que conectivo nós temos entre esses dois parênteses? E. E o E só é verdadeiro se ambas forem verdadeiras. Ambas são verdadeiras? Sim. Então, logicamente, ela recebe a valoração verdadeira. As duas são verdadeiras? Não. Então, ela recebe falso. As duas são verdadeiras? Sim. Então, ela recebe verdadeira. Então, peraí, olha só que legal. Aqui já tinha quebrado a tautologia e já tinha quebrado a contradição. Quebrou tautologia, quebrou contradição, contingência. Tá aí, ó. Verdadeiro, falso, verdadeiro. E aqui, verdadeiro e falso, ele vai ficar falso. Professor, é contingência porque apareceu VF, VF? Lógico que não. A contingência é notada quando há uma quebra da tautologia e uma quebra da contradição. Então, na verdade, não importa, poderia aqui ter aparecido 3 verdadeiros e um falso. Apareceu pelo menos um diferente, é a definição de contingência. Então, a definição de contingência, ela é bastante, assim, notada porque apareceram os 2 valores, verdadeiro ou falso. Não importa a quantidade. Se tivesse aparecido 3 verdadeiros e um falso, contingência. 3 falsos e um verdadeiro, contingência. Porque só será tautologia se aparecerem todas verdadeiras. E só será contradição se aparecer todas falsas. Então, abra um olhinho, porque essas bancas, ela costuma cobrar esse tipo de questão. Tautologia, contradição, contingência, tá? Então, não importa qual é a banca. O legal da teoria de raciocínio lógico é que a teoria é a mesma para todas as bancas. Depende da forma com que é cobrada, tá? Mas a teoria, qualquer uma cobra da mesma forma. Perfeito? Ok? Então, vimos tautologia, contradição e contingência e como montar uma tabela verdade. A gente pegou já o gancho e foi mostrando para vocês. Gostaria muito que vocês treinassem esse tipo de colocação, porque de uma vez ou outra cai lá na prova. E quando você bater o olho, você deveria ter estudado, deveria ter treinado. Agora não, se cair lá, você vai falar assim, ainda bem que eu treinei. Ainda bem que eu assisti essa aula. Que coisa boa, né? Ok? Vamos ver o que vai aparecer pra gente agora aqui. Vamos ver. Opa! Aí, exercício. Então, na verdade, nós vamos daqui para frente agora fazer uma listagem de exercícios com vocês, tá? Em relação a tudo que nós vimos, conectivo E, ou,
se então, se somente se, tautologia, contradição, contingência. Então agora a gente vai treinar o que foi visto agora na parte teórica. Perfeito? Vamos ver o que vai aparecer para a gente aqui. Questão número 1. Fundação Carlos Chagas, técnico judiciário, TRT, 9ª região. Tá aí, ó, uma questãozinha boa da FCC. Considere a seguinte proposição. Na eleição para a prefeitura, o candidato A será eleito ou não será eleito. Olha que legal. Do ponto de vista lógico, a afirmação da proposição caracteriza, letra A, um silogismo. Opa, dentro do nosso curso a gente vai ver silogismo, tá? Não necessariamente que aconteça aí agora, ok? Uma tautologia, ó, aí cobrando, ó, tautologia. Uma equivalência, mas peraí, uma equivalência também. A gente vai ter uma matéria específica, me desculpe, chamado de equivalência lógica. Fantástica. E que cai muito nessas provas. D, uma contingência e E, uma contradição. Olha, cuidado, não se deixe enganar, tá? Porque a maioria das pessoas, assim, desavisadas, marcaria isso como uma contradição. Mas olha só, por que, professor, ela marcaria como uma contradição? Porque ele fala, o candidato A será eleito ou não será eleito. A pessoa fala, será eleito ou não será eleito? Ah, será eleito, não será eleito? Houve uma contradição. Mas peraí, não necessariamente, tá? Então fiquem espertos, usem a cabeça. Vamos lá? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer assim, ó. Vamos chamar assim, o candidato A será eleito e vamos trocar esse será eleito por uma proposição qualquer, o qual eu vou determinar pela letra E, de eleito, tá? Então vamos simplesmente falar, o candidato A será eleito ou não será eleito, vamos fazer dessa seguinte forma, ó. Tá aí, ó. Olha só. Tá vendo? Esse E, o candidato A será eleito. Ou não será eleito. Ou não será eleito. Perfeito? Agora notem o seguinte, conectivo ou. E o ou só será falso se ambas as proposições forem falsas. Mas olha que interessante, que coisa bacana. Se você perceber que aqui é um E e aqui um não E, então aqui você pode supor a valoração, sem ter que fazer a tabela verdade, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos supor que esse E seja verdadeiro. Ao supor que esse E seja verdadeiro, o não E automaticamente será falso, perfeito? Mas no conectivo ou, se pelo menos um for verdadeiro, a proposição composta ela fica verdadeira, perfeito? Mas se você voltar à teoria de proposição, proposições são sentenças declarativas que podem ser julgadas como verdadeiras ou falsas. Você supôs o E verdadeiro, mas você vai ter que supor agora que ele é falso. Então vamos ver. Agora vamos supor falso. Agora, se o E é falso, o não E automaticamente tem que ser verdadeiro. E olha o que acontece. No conectivo ou só seria falso se ambas as proposições fossem falsas. Portanto, se pelo menos uma for verdadeira, a proposição também composta fica verdadeira. Então, olha só, eu posso dizer que isso aí é uma tautologia? De forma nenhuma. Eu posso dizer que isso aí é uma equivalência? Também não. Não é uma equivalência. É uma contingência? Também não, porque para ser contingência deveria ter aparecido as duas valorações. Uma contradição? Também não. Por que uma contradição também não? Contradição deveria ter aparecido as duas falsas. Como apareceu as duas verdadeiras, eu tenho uma tautologia. Então, tá vendo? Não se deixe enganar. Faça o teste. Se você não quiser, nesse caso aqui, ficou bastante explícito, porque você já poderia ter valorado, visto que são as mesmas proposições, em que uma é uma afirmação e a outra é uma negação, ok? Então, verdadeiro, verdadeiro. E esse é o exemplo mais simples de tautologia, perfeito? E vamos ficar por aqui. Daqui um pouco a gente retorna com mais exercícios e até breve.